Boa, Wilson. Vamos girar com o noticiário, porque tem muita coisa para a gente falar ainda no programa de hoje. Vamos falar sobre Lula, que vai assumir, então, a coordenação política do seu governo. Ele está insatisfeito, então, com o trabalho. Perdão, está insatisfeito com o trabalho do ministro Alexandre Padilha, né, ministro das Relações Institucionais, e decidiu que vai assumir as rédeas, vai assumir a coordenação política do seu governo. Apuração sua, Wilson. Já que é apuração sua, eu já entrego para você. Vamos lá. Quem que vai reunir a semana que vem com Lula? Enfim, na semana que vem o Lula vai conversar ali com os presidentes de partidos, né? MDB, Baleia Rossi, Republicanos, Marcos Pereira, o Carlos Siqueira, do PSB, e também o Gilberto Kassab, né? Do PSD, D de dado. Né? Há uma diferença entre o PSB, Partido Socialista Brasileiro, e Partido Social Democrata do Kassab. O Lula, ele vai discutir relação, né? Basicamente, é o momento da DR, né? Vamos chamar os nossos cônjuges, os nossos maridos, esposas, e, gente, vamos, né? Vamos discutir relação. É hora da DR. O Lula, ele ficou muito insatisfeito com a articulação política feita pelo Alexandre Padilha, e o Lula caiu aí no canto da sereia do Lira, né? Que tem atribuído ao Alexandre Padilha todos os males da articulação política. Mas, Kenzo, eu acho que o problema aqui não é só você discutir a relação. O Lula, e hoje, inclusive, estava conversando com a nossa repórter, a Júlia Schiafarino, sobre isso. O Lula tem uma missão quase impossível, porque no nosso sistema presidencialista de coalizão, você hoje não consegue mais discutir, você não consegue mais compor uma base no atacado, você precisa discutir caso a caso no varejo. Então, o Lula, ele tem uma missão muito, muito delicada, sabe? E por isso que eu falo, eu bato sempre nessa tecla. Eu quero ver esse animal político. Agora que eu quero ver mesmo esse animal político atuando. Porque se ele trouxe para si a responsabilidade, agora ele não vai ter como terceirizar qualquer falha ou fracasso para Alexandre Padilha, para o Arthur Lira, ou para o Renan Calheiros, que é o seu aliado no Senado, ou para o Davi Alcolumbre. Então, com essa reunião, com essa tentativa, com essa conversa, o Lula vai tentar azeitar essas relações. O problema é que nem o Kassab, nem o Baleia Rossi, nem o Carlos Siqueira, nem o Marcos Pereira conseguem ter controle total sobre a sua base. Quem dirá o presidente da República? Então, é uma missão muito, muito delicada. Ele também vai conversar com o Luciano Bivar, do União Brasil. E eu quero só pegar o caso do União Brasil para mostrar para vocês o quanto é delicada, o quão é difícil você fazer essa composição política do jeito que a coisa está hoje. Só o União Brasil, apesar de ser presidido pelo Luciano Bivar, o União Brasil tem várias alas. Contem comigo. Tem a ala do próprio Bivar, que é a ala do Nordeste de cima, que é a ala de Pernambuco, Piauí, né, Paraíba. Tem a ala do Elmar Nascimento, que é a ala baiana, que é do Nordeste de baixo, né? Tem a ala que tem uma ligação com Arthur Lira, que é a ala do Centro-Oeste. E aí ainda tem algumas alas, tem a ala murista, que é da Rosângela Moro, do próprio Sérgio Moro, né? E tem uma ala conservadora, que ela é ligada à bancada evangélica. Então, assim, só no União Brasil você tem 5 alas que você precisa conversar. E essas alas, elas não estão juntas. Elas não caminham da mesma forma. Não sei, em alguma pauta ou outra, como, por exemplo, no caso do marco do saneamento. Mas imagina você conseguir conversar com 5 alas diferentes de um partido que tem 60 deputados. É impossível, Kenzo, é impossível. Sim. O próprio MDB, o Baleia Rossi tem N problemas para poder conseguir ter uma unidade mínima no partido. Por quê? Porque, historicamente, o MDB ele é rachado entre o MDB de influência do Senado e o MDB de influência da Câmara. Né? O MDB de influência da Câmara, né? Que hoje tem como protagonista o Baleia Rossi, e o MDB de influência do Senado, que tem como protagonista o Renan, que consegue influenciar outros deputados, principalmente os da bancada nordestina. Mas mesmo no caso do MDB, só uma curiosidade, historicamente, o partido ele tinha ali essa preeminência da Câmara sendo comandada pelo grupo do
Michel Temer. Só que o Michel Temer brigou com o Baleia Rossi, porque o Michel Temer queria fazer um documentário sobre ele, o Baleia Rossi não quis pagar, e os dois brigaram, e enfim. E aí você teve essa cisão entre esses dois personagens. Desses partidos, o que tem alguma unidade é o PSD do Gilberto Kassab. Mas o Gilberto Kassab, como bom malandro, como bom animal político, ele faz o seguinte: olha, eu consigo controlar até um certo ponto. Passando daqui, meu amigo, eu não consigo mais controlar porque os deputados têm sua independência. Então, Kenzo, eu acho sinceramente que o Lula ele trouxe para si uma baita de uma responsabilidade, ele não vai ter como terceirizar isso. Agora, a chance disso dar certo, eu acho que é mínima. Sinceramente, eu acho que é mínima. Graeb, diante de tudo isso que o Wilson acabou de explicar para a gente, sabendo dessa missão árdua, difícil que vai ser de Lula para fazer essa articulação política ali dentro, né? Talvez não vá restar outro caminho a não ser ceder a Arthur Lira, né? Então, é uma boa pergunta essa, Kenzo, porque o que aconteceu na votação do PL das fake news? E aqui eu estou retomando um pouco informações que o próprio Wilson trouxe para a gente, né? O Arthur Lira falou: chá comigo, eu vou controlar, eu vou mostrar para o governo que eu controlo esta Câmara. E não conseguiu controlar. Então, tanto é assim que o Padilha é uma espécie de bode expiatório para o Arthur Lira ali. Ah, não deu certo, não é por minha causa não, é por causa do Padilha. Mas o fato é que o Arthur Lira não conseguiu controlar. Tem um artigo muito bom do Leonardo Barreto, cientista político, que colabora com a Cruzoé nessa semana, dizendo justamente isso. Olha, essa votação aí deixou escancarado que Lula não pode tudo, Arthur Lira também não pode tudo. E é um Congresso como a gente nunca viu antes. É um bicho novo, esse Congresso, né? Que a gente ainda está tentando entender como ele se comporta. E daí eu acho que tem que acrescentar um pouco o ingrediente ideológico, vamos dizer assim, a divisão entre esquerda e direita, né? Ao longo dos 4 anos do Bolsonaro, seja com Rodrigo Maia, seja com o Lira, a inclinação do Congresso foi muito liberal em diversos assuntos, né? Autonomia do Banco Central, o próprio marco do saneamento, foi uma pauta que a esquerda se opôs ferozmente e saiu derrotada. Então, assim, ao longo dos últimos 4 anos, a esquerda no Congresso teve derrotas importantes. E as eleições de 2022 não viraram o jogo. Continua sendo um Congresso com muita gente liberal / conservadora, certo? Então, essa história assim de, só porque eu estou no governo agora, eu vou conseguir impor as minhas pautas, inclusive passando a borracha naquilo que foi em tudo que foi feito nos últimos 4 anos, não é bem assim. Porque aquilo que o Congresso fez, com frequência, não foi até a revelia do Bolsonaro. Saneamento foi assim, autonomia do Banco Central, para citar 2 casos, foi assim, foram pautas do Congresso, não foram capitaneadas pelo Executivo. Então, o Lula está querendo bater de frente, não é com uma agenda que ele herdou do governo Bolsonaro, é com uma agenda que ele herdou do próprio Congresso, que não é majoritariamente de esquerda hoje. Então, é um outro motivo para ele não ter moleza. Porque, assim, aquele velho centrão que se acomodava a qualquer governo, mudou um pouco né? Misturado nesse centrão, tem muita gente que fala, eu vou até aqui, mas tem coisas que eu não abro mão, tem pautas, tem assuntos que eu não abro mão. O caso do marco do saneamento é o exemplo mais claro. Não foi por falha de articulação do Padilha. O próprio Lira não queria deixar passar esse negócio. O Congresso não quis deixar passar o negócio. E olha, teve liberação de dinheiro, teve liberação de emenda,
simplesmente foi um momento em que eles falaram: não, nós já tínhamos decidido. Um ano depois, vocês estão querendo virar arrogantemente, achando que só porque vocês entraram no governo, vocês podem passar o trator em cima de uma decisão recente do Congresso. Não rolou. Então, assim, não é mais aquele centrão. As pautas de esquerda têm mais resistência natural, vamos dizer assim, né? E o trabalho de formação de base é muito mais árduo. Então, assim, tem recursos, dinheiro, cargos. Eu acho que é muito disso que o Lula vai conversar com esses partidos. Tem aí muita coisa que o governo pode oferecer. Mas eu acho que tem alguns limites que, mesmo, por incrível que pareça, mesmo grana e cargos não vão conseguir superar, né? Porque entrou um componente ideológico esquerda versus direita nesse Congresso que não existia antes, né? Essas divisões eram meio artificiais, meio de faz de conta, não são tão mais de faz de conta, não. Então, assim, é um bicho complicado esse Congresso, e eu acho que o Lula, se chegar com a cabeça de 2003, se chegar com a cabeça de 2005, 2006, tem grandes chances de se machucar aí. E daí, só para acabar, lá no primeiro governo do Lula, por que surgiu o mensalão? Por quê? O Lula botou um monte de gente de esquerda, um monte de gente do PT e um monte de gente de partidos satélites no governo, e deu muito pouco para o resto do Congresso. E daí os caras, os caciques dos partidos, não queriam votar com ele. O que eles fizeram? Acharam um jeito de comprar, literalmente, um por um os deputados. Era o tal do mensalão. Eu te dou uma graninha, você vota com a gente. Eu te dou... Ao invés de negociar com as lideranças, ele negociava no varejo com os deputadinhos ali. Uma resistência brutal que está surgindo aí, com as lideranças, que não conseguem controlar os seus partidos como conseguiam antigamente, a tentação desse tipo de negociata vai começar a aparecer. E vamos ver se o PT dessa vez resiste a tentar literalmente comprar voto desse jeito, que não vamos dizer assim, tolerável, que é cargo e emenda, mas esqueminhas, como o do mensalão. Era uma graninha que pingava lá na conta do cara, né? Então vamos ver o que acontece. Olha, já que a gente está falando do Lula... Deixa eu só aproveitar o... Claro. O Kenzo, pode falar, Wilson. Esse gancho do Greb, só para acrescentar um detalhe que eu acho que é importante nesse molho todo. Para além dessas questões, tem um detalhe que nos últimos 20 anos, né? Teve um instituto que ele foi enfraquecido nos últimos 20 anos, que foi a tal da fidelidade partidária. Hoje, os caciques, os presidentes de partido, eles não têm mais aquele poder que eles tinham nos anos 2000, né? Para você para você conseguir tirar um mandato de um deputado federal e esse deputado ir para o partido, é uma dificuldade extrema, tamanha. Então, isso, e com a mudança na legislação eleitoral, os caciques, eles ficaram muito enfraquecidos. Então, você não consegue mais negociar isso. Não é fácil você conseguir negociar no atacado. Você precisa, de fato, negociar no varejo, o que favorece esses esqueminhas, né? Então, ao invés de você tentar conversar com o bloco, você precisa conversar com um a um. E o próprio Lira, ele também, em tese, durante o governo Bolsonaro, melhor dizendo, durante o governo Bolsonaro, o Lira, ele se tornou um grande fiador dessa bancada, de uma grande bancada Lira. Só que naquele momento, o Lira tinha um grande trunfo na manga: orçamento secreto. Ele tinha o poder de indicar a emenda para qualquer deputado, sem necessariamente passar por absolutamente ninguém, do jeito que ele queria. Então, era uma negociação muito mais simples.
Por quê? Porque você negociava com o Lira e o Lira despachava com os demais parlamentares, os seus 150, 200, 300 parlamentares. Então, era uma negociação direta. Sem o orçamento secreto, e o curioso é que o governo Lula trabalhou para derrubar o orçamento secreto, imaginando que sem orçamento secreto seria mais fácil de negociar. O governo Lula agora está sentindo na pele que sem esse instituto do orçamento secreto é muito mais complicado você negociar. Por quê? É o Lula que vai ter que conversar com deputado e deputado. Então, por isso que eu falo, e aí trazendo para o papo inicial, é por isso que eu falo que o Lula, ao tentar conversar com os presidentes de partido, eu acho muito difícil que ele consiga, de fato, unir essa base. Porque ele pode conversar com o Kassab, mas o Kassab vai conversar com o deputado lá do interior do Ceará, que é do PSD? Não sei, eu acho muito difícil, sabe? Como é que você vai conseguir juntar esses dois universos? E, para encerrar o comentário de vez, essa falta de articulação já tem uma consequência clara, que é a questão da votação do arcabouço fiscal. Conversando com alguns líderes, eles já indicam hoje que o texto do novo arcabouço fiscal ele não vai ser votado em maio. Ele deve ser votado apenas no início de junho. Eu estava dando uma olhada aqui na pauta da Câmara, na próxima semana não tem nada de arcabouço fiscal. Então, a próxima semana vai ser uma pauta leve, eu até estava dando uma olhada aqui, vai ser uma pauta temática, ligada basicamente a projetos de leis ligados a... Depois eu pego com calma aqui, mas a assistência social. Vão ser basicamente projetos de assistência social. Então, o projeto do arcabouço deve ser apresentado no dia 10, aí vai entrar em discussão para vários parlamentares, e aí eles vão aproveitar essa fase de discussão para alinhar a base, para votar o projeto lá no início de junho. Deixa eu só falar uma frase, rapidinho, do Leonardo Barreto, que eu citei aqui, fazer um pouquinho mais de propaganda do artigo dele, que eu realmente achei muito bom. Ele falou assim, aconteceu uma coisa muito curiosa com o tal do orçamento secreto. O orçamento secreto acabou, enfraqueceu o Lira, sem, no entanto, fortalecer de novo o governo. Então, é um bicho novo esse congresso de hoje.